Então vamos lá, galera. Hoje a gente continua a aula 6, é a parte 2, que terá uma parte 3 também. Falando de eletricidade, é um assunto importante, digamos assim. Bom, todos são, né? Mas a eletricidade, ela cai bastante no Enem. Tem muitas questões de eletricidade no Enem, até por ser uma coisa que está bastante no nosso dia a dia, né? Então, é um assunto bem recorrente, por isso que eu separei algumas aulas para falar de eletricidade um pouco mais devagar, vamos dizer assim, porque é bastante recorrente. Bom, na aula passada, né, na parte 1, a gente começou a falar de eletricidade, nós falamos basicamente de quatro assuntos, né? De carga elétrica, né? Ou seja, começamos por carga elétrica, o que que é uma carga elétrica, como é que funciona, todos os materiais estão susceptíveis a terem cargas elétricas, né? O átomo tem uma carga elétrica, né? Falando dos prótons, dos nêutrons que estão no núcleo e dos elétrons que orbitam esse núcleo. Falamos do tipo de eletrificação, você consegue eletrificar por atrito dois materiais ou por contato. E aí a gente chegou à quantidade de carga elétrica, né, que é dado em Coulomb. Então, qual que é a carga elétrica de um material? Qual a quantidade que ela tem, né, de carga elétrica. Aí falamos também de força elétrica, né, então se eu tenho dois materiais carregados, eu tenho uma força entre eles, né? Tanto de atração, pode ser de atração, quando a carga dos dois tem sinais opostos, né? Um é positivo, outro é negativo. Pode ser de repulsão, quando tem os mesmos sinais. E aí, essa força de atração, é, se vocês derem uma olhada na lei de atração gravitacional, é bem parecida. Por quê? Estamos falando de materiais no universo, né? Então eu tenho prótons, elétrons, nêutrons são materiais. No nosso mundo as coisas são feitas de átomos, né? Então essa força elétrica ela tem relação sim com a lei de atração gravitacional, por exemplo, né? Tanto é que é uma constante, né? Qual que é a fórmula, né? Dessa força, né? É uma constante vezes a carga do primeiro elemento, vezes a carga do segundo elemento, dividido pela distância deles ao quadrado. Então, se você for ver, tem uma relação matemática com a lei de gravitação, não é por acaso. Né? A gente pode dizer que planetas, dentro do universo, o planeta não deixa de ser um átomo, né? De tão pequeno que ele é. Acaba funcionando mais ou menos da mesma forma. E aí, colocado isso, então, carga elétrica, força elétrica, nós vimos corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? Como é que ela funciona? Os elétrons passando de um átomo para outro, né? Esse fluxo de elétrons circulando no material é a corrente elétrica. Vimos que esses elétrons, eles vão da região negativa para positiva, né? Mesmo porque o elétron é negativo, então ele se repele do negativo e se atrai pelo positivo. Então ele tem esse fluxo de elétrons. Porém, apesar do fluxo de elétrons ele ser do negativo para o positivo, o sentido convencionado da corrente elétrica é o contrário. Então, a corrente elétrica ela sai do positivo de uma fonte de energia e volta para o negativo dessa fonte. Então, o sentido convencionado da corrente elétrica é esse: sai do positivo de uma fonte e volta para o negativo dessa fonte. A gente vai ver isso bem na aula que vem, que vamos estudar os circuitos elétricos, né? Isso vai ficar um pouco mais claro. E aí vimos também que essa corrente pode ser contínua ou pode ser alternada, ou seja, o fluxo de elétrons ele é contínuo, né? Ou seja, vai de um ponto a outro sempre, né? Então, sempre num sentido, somente num sentido ao longo de todo o tempo, ou ela pode ser alternada. Esse fluxo de elétrons ele fica alternando. Ora ele vai, ora ele volta, fica oscilando, ora vai, ora volta, ora vai, ora volta. E aí vimos, por exemplo, a corrente que está na nossa tomada, ela é uma corrente alternada, né? E para acabar, nós vimos o efeito Joule, que
é o calor gerado por essa passagem de corrente elétrica em objeto. Então, qualquer objeto, qualquer fio, qualquer coisa que onde passa corrente elétrica, essa corrente elétrica ela gera calor, né? E aí vimos alguns equipamentos que se aproveitam desse efeito Joule, por exemplo, chuveiro, o ferro de passar roupa, panela elétrica, churrasqueira elétrica, né? Essas coisas que esquentam, fogão elétrico, né? Nós temos alguns fogões elétricos aí também usam esse efeito Joule. Então hoje vamos continuar com o tema de eletricidade e vamos colocar primeiro alguns exercícios, né? Até para contextualizar os assuntos, né? Então o primeiro exercício da aula de hoje, que é o sétimo dessa aula 6, né? Dessas aulas, desses episódios aí da aula 6. O que ele fala, né? Então, lá, o precipitador eletrostático é um equipamento que pode ser utilizado para a remoção de pequenas partículas presentes nos gases de exaustão em chaminés industriais. Bonito, né? O princípio básico de funcionamento dele é a ionização dessas partículas, seguida da remoção pelo uso de um campo elétrico na região de passagem delas. Suponho que uma delas tenha massa m, adquira uma carga de valor Q e fique submetida a um campo elétrico de modo E. A força elétrica sobre essa partícula é dada por... Aí tem as opções. Então, ou seja, o que esse exercício está falando, né? Ele está falando, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a força elétrica, né? Qual que é a força elétrica? Só que ele está dizendo o quê, né? Que eu tenho uma carga, né? Uma partícula de massa m, de carga de valor Q, então, ou seja, a carga elétrica a gente já viu na aula passada, a força elétrica também, só que aqui aparece uma coisa nova, né? Chamada campo elétrico. Então, esse exercício, hoje, ele é trazido aqui para falar sobre o campo elétrico, né? Então, essa massa M com uma carga Q dentro de um campo elétrico, o que acontece com ela? O que vai acontecer com ela? Isso nós vamos ver, tá? E aí, o próximo exercício também para contextualizar é o seguinte: na figura abaixo está representado em corte, ou seja, eu tenho um espaço, eu peguei, cortei, vamos dizer, esse espaço, estou vendo de cima isso, é uma foto, né, de cima, é um corte, né, tem um espaço tridimensional, virou bidimensional. É como se eu tivesse feito um corte nele, eu tenho cargas elétricas no espaço, estou vendo elas de cima e fiz um corte nesse espaço para ele virar um plano, tá? Então, na figura abaixo está representado em corte um sistema de 3 cargas elétricas com seus respectivos conjuntos de superfícies equipotenciais. Opa, superfície equipotencial. O que é isso? Né? O que é superfície equipotencial? Nós vamos ver também. Então, eu tenho 3 cargas, né? A carga 1, 2 e 3. Então, eu tenho a carga... deixa eu colocar o laser aqui, né? Aqui... Eu tenho a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Essas superfícies, né, esses desenhos aqui, eles são representações das superfícies equipotenciais. Nós vamos ver o que é isso, né? Que raio que é esse negócio de superfície equipotencial? Vamos ver. Então, o comportamento, a hora que você põe 3 cargas aqui, elas estão carregadas, ou positiva ou negativamente, né? E eu tenho as superfícies equipotenciais, ou seja, né, o que é uma coisa equipotencial? O que é uma superfície equipotencial? Que tem o mesmo potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Vamos ver. Então, o que é uma superfície equipotencial? Vamos ver. E aí, o que ele está pedindo? Né? Dado esse desenho, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo. Então, a partir do traçado das equipotenciais, né, das superfícies equipotenciais, podem afirmar que as cargas 1 ou 2, 1 e 3, 1 e 2, né, que cargas é essas? Tem sinais iguais ou opostos,
e que os módulos das cargas são tais que qual carga é maior que a outra, né? Ó, Q1 é menor que Q2, que é menor que Q3, Q1 é maior que Q2, que é maior que Q3. Vamos tentar analisar isso aqui para ver qual é a alternativa que se encaixa, né, nessas lacunas aqui, que melhor se encaixa. Então vamos estudar também superfícies equipotenciais, que são geradas a partir do potencial elétrico de uma carga. Então o que é o potencial elétrico? O que é uma superfície equipotencial? Vamos ver. E por último, o exercício também vinculado a campo elétrico. Nessa ilustração, nessa figura, estão representados vários pontos, 1, 2, 3 e 4, em um campo elétrico uniforme. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um material aqui positivo, um material negativo, eu tenho um campo elétrico aqui, que nós vamos ver o que é campo elétrico, indo do positivo aqui para o negativo. E vamos ver por quê, né, que ele vai do positivo para o negativo. E aí, o que ele está falando? O que ele está pedindo aqui? Uma partícula de massa desprezível, ou seja, tem uma massa muito pequenininha, e carga positiva. Então, você tem uma partícula, massa muito pequenininha, mas carregada positivamente, ela adquire a maior energia potencial elétrica se for colocada em qual ponto? No 1, no 2, no 3 ou no 4. Então, opa, aqui ó, energia potencial elétrica. Um novo um novo assunto colocado aqui, né? Então, o que é energia potencial elétrica? Então, se eu colocar uma massa, em qual ponto que eu ponho a massa positiva? Em qual ponto que eu ponho uma massa positiva que ela adquire a maior energia potencial elétrica? Vamos ver, né? Então, vamos ver o que é isso. Então, colocado esses 3 exercícios, vamos colocar algumas coisas teóricas aqui que é para a gente conseguir fazer esses exercícios. A primeira delas é a noção de potencial elétrico. Então, o que é um potencial elétrico? Né? Primeiro, é uma grandeza escalar. Tá? Então, o que é grandeza escalar? Só o módulo dela e a unidade já me diz tudo que eu preciso saber. Né? Então, um potencial elétrico. A grandeza dela é volts, é dado em volts. Né? Então, eu coloco assim, eu tenho um potencial elétrico de 5 volts. Beleza, já sei dizer. Eu tenho um potencial elétrico de menos 5 volts. Já sei dizer. É diferente da grandeza vetorial, lembram? Que precisa de módulo, direção e sentido. Tá? Nesse caso, eu preciso do módulo e do, do em vez de módulo, direção e sentido, que é da vetorial, só o módulo, beleza, já me diz tudo o que eu preciso saber. Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, e aí vem a definição aqui, né? Ou seja, o potencial elétrico ou eletrostático, eletrostático, de qualquer ponto em relação a uma referência, ou seja, quando a gente fala de potencial elétrico, a gente sempre está falando do potencial de um ponto em relação a outro. Sempre. Sempre eu tenho um ponto de referência. Sempre eu tenho uma referência. Sempre. Por quê? A minha referência, o potencial, como é uma referência, o potencial é zero. Então, naquela referência, o meu potencial é zero. E aí, em qualquer outro ponto, eu tenho uma relação, né, do potencial daquele outro ponto com a referência. Então, qual que é essa relação, né? Qual que é esse potencial elétrico? Então, eu sempre relaciono o potencial elétrico de qualquer ponto em relação à referência. Então, potencial elétrico é uma relação. Sempre lembrem disso, eu preciso ter um ponto de referência. Então, sempre vou dizer que eu tenho potencial elétrico relativo a uma referência, tá bom? E como é que ele é definido? Ele é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Poxa, o que isso quer dizer, né? O que quer dizer? Eu tenho minha mão aqui, vamos dizer, o ponto 1, e a minha outra mão aqui é o ponto 2. Se eu pegar uma carga elétrica, o que é uma carga elétrica? É
um elétron. Então, eu tenho um material, representado pela minha caneta aqui, beleza? Eu tenho ponto 1, essa é minha mão, ponto 2 em minha outra mão. Um elétron, ele vai se locomover por esse material, né? Ou seja, eu vou ter uma corrente elétrica passando aqui, do ponto 1 para o ponto 2. Esse deslocamento, ele gera um trabalho elétrico. Igual na mecânica, eu tenho trabalho mecânico também. É a mesma coisa, porque são materiais, né? O elétron não deixa de ter uma massa desprezível lá, mas tem. Então eu também tenho como eu tinha trabalho mecânico, eu tenho um trabalho elétrico. E o que que era trabalho mecânico? Força vezes deslocamento. E o que que é trabalho elétrico? Força vezes deslocamento também. Olha que beleza, tá vendo? As coisas são todas iguais, que maravilha. Então, se eu tenho um elétron se movimentando do ponto 1 dessa minha mão para o ponto 2 dessa minha outra mão, ele gera um trabalho. Então, eu tenho um elétron se movimentando dentro do material, ele gera um trabalho, no nosso caso, elétrico. E aí, o potencial, né, elétrico do ponto 1 em relação ao ponto 2 ou do ponto 2 em relação ao ponto 1, lembra que sempre tenho que ter um ponto de referência. Então, vamos dizer assim, que meu ponto de referência seja o ponto 1, essa minha mão. Qual que é o potencial elétrico do ponto 2? Poxa vida, se eu pegar uma carga elétrica e deslocar ela do ponto 1 até o ponto 2, qual o trabalho que ela gerou? Né, para ir do ponto 1 até o ponto 2? Qual o trabalho que ela gerou? Dependendo desse trabalho que ela gerou, se ela gerou mais trabalho ou menos trabalho, eu tenho um potencial elétrico do ponto 2 em relação ao ponto 1, maior ou menor. Que é o que essa relação matemática fala aqui, ó. Então, o que é potencial elétrico? Potencial elétrico a gente representa pela letra V, que é dado em volts, né? Ele é o trabalho que essa carga, o trabalho elétrico dessa carga sobre o valor da carga, né? Então, é a relação do trabalho elétrico da carga sobre, desculpa, a relação do trabalho elétrico da carga com a carga. Então, qual que foi o trabalho elétrico dessa carga no nosso caso aqui, do ponto 1 para o ponto 2? Ah, foi X joule. Então, ó, trabalho é em joule. Trabalho elétrico, trabalho mecânico, mesma coisa, dado em joule. Então, esse deslocamento do elétron gerou um trabalho elétrico de X joule. Se eu dividir esse trabalho pelo valor da carga, em Coulomb, pelo valor elétrico dessa carga dado em Coulomb, eu vou ter o potencial elétrico. Olha que maravilha. E o que que é trabalho? Trabalho não é força vezes deslocamento? Lembram lá da mecânica? Trabalho é força vezes deslocamento. Aqui na elétrica é a mesma coisa, trabalho é força vezes deslocamento. Como é um trabalho elétrico, é uma força elétrica, né? Então, o trabalho elétrico é força elétrica vezes o deslocamento, dividido aqui pelo valor da carga elétrica, né, que se deslocou. E o que é força elétrica? É a constante eletrostática vezes o valor, né, o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância deles ao quadrado, vezes a distância. Então, deixa eu colocar minha canetinha aqui, ó. Isso daqui da fórmula é a força elétrica. Então, eu substituí força elétrica por esse monte de coisa aqui, vezes a distância, dividido pela carga elétrica. Então, eu tenho aqui, ó, carga elétrica aqui em cima, tenho distância ao quadrado, tenho carga elétrica aqui. Se eu pegar e simplificar essa equação, eu tenho aqui, ó, carga elétrica aqui em cima, ela corta com carga elétrica aqui embaixo. Eu tenho a distância que está multiplicando, tenho distância dividindo, então, distância ao quadrado. Então, eu corto a distância por uma delas aqui. Eu vou ter o quê? Carga, desculpa, constante, né, eletrostática, vezes o valor dessa carga, dividido pela distância. Então, o meu potencial elétrico, por exemplo, no nosso caso,
do ponto 2 em relação ao ponto 1 é a constante eletrostática, né? Que é 9 vezes 10 a nona, se eu não me engano, né? A gente já vai ver. Constante eletrostática vezes o valor dessa carga que se deslocou, dividido pela distância entre o ponto 2 e o ponto 1. Isso é o potencial elétrico. Então, essa é a definição de potencial elétrico. Beleza? Tudo bem? Dado isso, nós temos também, se nós lembra lá na mecânica, nós temos trabalho, nós temos energia potencial, energia cinética, lembra? Aqui na elétrica também a gente tem. Como a gente tem o potencial elétrico, nós temos a energia potencial elétrica. Que essa energia potencial elétrica, ela está associada ao quê? Ao trabalho da força elétrica dentro de um campo elétrico. Poxa vida, mas que zona, né? A gente já vai ver isso. Vamos tentar explicar melhor o que é isso. Por quê? Porque quando eu coloco uma carga elétrica num campo elétrico, que a gente já vai definir campo elétrico, ela gera uma força, porque eu tenho uma força elétrica de atração ou de repulsão. Né? E essa força vai, como eu tenho uma força, eu vou ter um deslocamento, porque eu vou ter uma força empurrando essa carga. Então esse deslocamento, ele gera um trabalho, né? E aí esse trabalho que foi gerado por esse deslocamento dessa carga dentro do campo elétrico, eu vou ter uma energia potencial elétrica associada a isso. Então, para uma carga pontual fixa, se eu tenho uma carga lá que está num ponto fixo, a energia potencial dessa carga, ela é medida em joule, né, uma energia, e é expressa por essa formuleta aqui, ó, energia potencial, que é dada em joule, ela vai ser o quê? A constante elétrica, elétrica eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, né? Vezes essa carga fixa, vezes a carga de prova, dividido pela distância ali. Então, ou seja, ele é basicamente o potencial elétrico aqui, ó. É constante vezes a carga que se deslocou pela distância. E a energia potencial, o que ela é? A constante vezes a carga que se deslocou dividido pela distância, ou seja, isso aqui, ó, é potencial elétrico, V, que a gente acabou de ver. Se eu pegar o potencial elétrico e fazer vezes essa carga fixa, eu vou ter a energia potencial elétrica dessa carga fixa. Né? Então, a energia potencial elétrica é V, que é o potencial elétrico, vezes a carga fixa. Ok? E aí, isso gera, né, tendo a próxima definição de superfície equipotencial. Então, o que é uma superfície equipotencial? É uma superfície onde todos os pontos apresentam o mesmo valor de potencial elétrico. O mesmo valor de potencial elétrico. Então, eu tenho uma superfície onde todos os pontos apresentam o mesmo valor de potencial elétrico. Em um campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme, ou seja, pontual, as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas, ou seja, apresentam o mesmo ponto central. A carga pontual situa-se no centro dessas esferas e as linhas de força são perpendiculares à superfície. Essa figura representa isso. Então, ou seja, nós vamos ver agora campo elétrico. Eu tenho uma carga, qualquer carga, seja ela positiva ou negativa, ela gera um campo elétrico. Tá? A carga gera um campo elétrico. E o que a gente viu, né? Que energia, potencial elétrico depende o quê? Da distância entre um ponto e outro. Depende da distância. Então, se eu tenho a mesma distância, então, por exemplo, eu tenho nesse caso aqui, nessa figura, eu tenho uma carga aqui, ó, positiva. Então, nós vamos ver que uma carga positiva, as linhas de campo elétrico saem da carga. Tá? Ela irradia campo elétrico. A carga positiva irradia campo elétrico. Se eu tenho uma carga pontual, né, então, ou seja,
vamos dizer que minha mão seja uma carga. Eu tenho linhas de campo elétrico sendo irradiadas aqui dela. Tenho várias linhas de campo sendo irradiadas. Então, se eu tenho uma outra carga a uma distância aqui, ela vai ter um potencial. Se eu tenho essa mesma distância, mas em outro local, por exemplo, aqui, também vai ter o mesmo potencial. Se eu tiver aqui, também vai ter o mesmo potencial, porque a distância é a mesma, né? Ó, potencial elétrico. Ele depende da distância entre os pontos. Então, o que essa figura está dizendo? Olha aqui, ó. Se eu tiver uma carga pontual, representada pela minha mão nesse caso, todas as outras cargas, né, ou todos o potencial de todos os outros pontos, desculpa, não cargas, pontos que eu colocar, no caso aqui nessa circunferência, vão ter o mesmo potencial. Por quê? Porque a distância, né, entre esses qualquer ponto aqui e essa carga é a mesma. A mesma coisa para essa segunda linha, a mesma coisa para essa terceira linha, né? Claro, aqui a gente está vendo num plano, mas se a gente vê no espaço, igual aqui, é uma esfera, né? Por quê? Eu tenho essa distância aqui, eu tenho essa distância aqui, eu tenho essa distância aqui, eu tenho essa distância aqui. Então, se eu tenho várias esferas aqui, imaginárias, né? Ao redor dessa carga, todas elas, né? Então, cada uma delas é uma superfície equipotencial, porque se eu colocar o ponto dessas esferas, como tem a mesma distância da carga, tem o mesmo potencial. Então, isso é uma superfície equipotencial. No caso, né, no espaço aqui, então eu tenho uma carga aqui. Se eu tiver uma esfera de raio, vamos dizer que o raio seja a minha caneta aqui, né? Então, qualquer ponto aqui, ó, da ponta da caneta vai ter o mesmo potencial em relação. Lembra que potencial elétrico sempre tem um ponto de referência. Ponto de referência, nesse caso, é a minha mão aqui, é a minha carga. Qualquer ponto que tiver na ponta da caneta aqui, né? Qualquer lugar aqui, eu tenho o mesmo potencial. Por quê? Porque eu tenho a mesma distância. Isso é uma superfície equipotencial. Porque imaginariamente eu gerei uma superfície aqui, no caso, uma esfera, que tem o mesmo potencial. Beleza? Deu para entender, mais ou menos? Tá indo bem? Tá indo mal? O que vocês acham? Podemos seguir? Podemos seguir, professor. Beleza. Tá tranquilo. Ok? Se tiverem dúvida, fiquem à vontade, por favor. E para finalizar esses primeiros 3 exercícios, vem a última coisa, né? A última definição, que é campo elétrico. Então, o que é campo elétrico? Campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, eu preciso de módulo, direção e sentido para definir o campo elétrico. Então, eu preciso, eu tenho um campo elétrico de X volts por metro, então, ou seja, né, X, né, de módulo, então lá, sei lá, de 5 volts por metro, que tá da esquerda para a direita, na horizontal, né? Desculpa, na horizontal, a direção, né? Horizontal, e sentido da esquerda para a direita. Então eu defino o campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Tá? E o que ele é usado? Ele é usado para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas de prova, em função das distâncias. Então, o que é o campo elétrico, né? O campo elétrico, ele é a força elétrica dividido pela carga. A força elétrica dividido pela carga. Então, isso é o campo elétrico, ou seja, qual que é a força que se eu colocar, eu tenho uma carga, mais uma vez, né? Uma carga de referência aqui. Tudo é referência, tudo é relativo aqui. Então, eu tenho uma carga de referência aqui. Minha mão. Se eu colocar uma outra carga aqui, eu vou ter uma força elétrica entre elas, certo? Porque eu tenho duas cargas, uma distância entre elas, eu vou ter uma força ou de atração ou de repulsão. Então, se eu pegar essa força elétrica que eu tenho entre elas
e dividir por o valor dessa carga que eu coloquei aqui de prova, que é chamado de carga de prova, eu vou ter o campo elétrico que essa cargona aqui, a carga de referência, ela emite. Ele no caso, emite ou vai para ele, né? Então, o que é um campo elétrico? Ela define essa força. Então, ou seja, sempre que eu tenho duas cargas, eu sempre vou ter uma força elétrica, beleza? De atração ou de repulsão, sempre vou ter, beleza? Se eu relacionar essa força elétrica com o módulo dessa carga que eu tenho aqui, né, perto dessa carga de referência, tá, ao longo dela, eu vou ter um campo elétrico, que essa carga de referência gera. Então, se eu dividir a força pela carga, pelo valor da carga que eu coloquei aqui, eu vou ter o campo elétrico, tá? Ou seja, né, matematicamente falando, a força, então, ou seja, eu tenho uma carga geradora, vamos dizer que é um Qzão aqui. Tem essa carga geradora do campo elétrico. Ela gera o campo elétrico. Eu vou colocar uma carguinha de prova aqui, um Qzinho, né? Vai ter uma força. Se eu dividir pelo Qzinho, eu vou ter o campo elétrico. Se eu pegar aqui e substituir, né, a equação de força elétrica, que é a constante vezes o Qzão vezes o Qzinho, nossa senhora, desculpe, por D ao quadrado, isso aqui é a força, certo? Dividido pelo Qzinho, que é a carga de prova. Opa, eu tenho aqui, ó, Qzinho em cima, corta, Qzinho embaixo, corta. Então eu vou ter o módulo do campo, o módulo do campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga geradora, a quantidade de carga que eu tenho aqui na carga geradora, dividido pela distância ao quadrado entre a carga geradora e a carga de prova. Ou seja, eu posso colocar qualquer carga de prova aqui, qualquer uma, de qualquer módulo aqui, eu vou ter o mesmo campo elétrico, porque eu não dependo desse valor, né? Eu só dependo do valor de carga dessa carga geradora. Do valor de carga das cargas de prova, eu não dependo, tá? Mas, de onde que surgiu, né, esse negócio de campo elétrico? Por quê? Qualquer carga, que observou-se, né? Qualquer carga que eu tiver, se eu colocar uma outra carga perto dela, ela atrai ou repele? Ou seja, eu tenho uma força elétrica. O que que gera, né? O que que relaciona essa força elétrica? Como é que eu meço essa força elétrica? Se eu tiver o campo elétrico que essa carga gera, eu vou saber qual que vai ser essa força aqui. É uma relação, tá? Então, o campo elétrico, ele é dado. Força é dado em Newton. Carga é dado em Coulomb. Então, o campo elétrico é Newton divididos por Coulomb, né? A unidade desse campo elétrico é Newton por Coulomb, ou volt por metro. As duas são iguais, tá? São equivalentes. O mais comum é volt por metro, que vocês vão achar em exercícios e tudo mais. Então, eu tenho um campo elétrico de X volts por metro. Ou seja, o que isso quer dizer? A cada metro que eu andar dessa carga geradora, vamos dizer, minha mão é uma carga geradora. Se eu andar 1 metro dela, esse ponto que está a 1 metro de distância dessa carga, eu vou ter um potencial elétrico aqui de X volts. Então, se eu tiver, por exemplo, essa carga geradora, ela está gerando 1 volt por metro, se eu andar 1 metro de distância dessa carga aqui, eu vou ter um ponto a 1 metro de distância que tem um potencial de 1 volt. Se eu andar 2 metros, 2 volts. Por quê? A cada metro é 1 volt por metro. É 1 volt por metro.
Beleza? Isso é um campo elétrico. Então, o campo elétrico ele serve para quê? Para definir, né, qual que é o potencial elétrico que eu tenho em relação à distância dessa carga geradora. Então, eu tenho uma distância em relação a ela. Qual que é o potencial elétrico que eu tenho num ponto a essa distância aqui? Se eu saber o campo elétrico que essa carga gera, eu sei o potencial elétrico. Ou se eu souber o potencial elétrico desse ponto, eu sei qual que é o campo elétrico que essa carga está gerando. Ai, que maravilha. Né? Essas coisas são lindas. E aí, vem aqui alguns desenhos sobre essas linhas que eu coloquei entre aspas, porque são linhas imaginárias, né? Então, toda carga elétrica gera um campo elétrico. Toda carga elétrica gera um campo elétrico, tá? Toda carga elétrica. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, que é esse desenho aqui de cima, tem uma carga elétrica positiva, o campo elétrico sai dessa carga. E aí sai, né, radialmente, ou seja, ele emana linhas de campo elétrico para todos os lados aqui, saindo dela, saindo dela. Se essa carga está positiva. Se ela é negativa, as linhas de campo entram nela, tá? Então, e aí como é que se comporta quando eu tenho cargas aqui colocadas uma perto da outra? Se elas são de sentidos opostos, de sinais, desculpa, opostos, eu tenho uma carga positiva aqui na esquerda e uma carga negativa aqui na direita. O que acontece? As linhas de campo saem da positiva, né? Que a gente viu aqui, ó, positiva, as linhas saem, negativa, as linhas entram. Então as linhas saem da positiva e entram na negativa. Olha que maravilha. Só que como elas saem aqui no sentido, né, radial, né, ou seja, a carga é o centro da esfera, né, de uma esfera, ou no caso a gente está vendo aqui em 2D do círculo, porque se você corta uma esfera, você tem um círculo, certo? Naquele corte que você fez. Então, como as linhas saem do positivo, né, no sentido aqui radial, e vão entrar no negativo também no sentido radial. Então elas têm esse formato aqui, ó. Aqui eu tenho o mesmo raio, né? Vamos dizer, se elas estão aqui na mesma altura aqui, eu tenho uma linha que vem, ó, do positivo para o negativo reta. Tem uma linha reta que vem do positivo para o negativo, porque ela sai radial aqui. Então elas saem radialmente aqui e chegam radialmente aqui. Então eu tenho esse comportamento. Ao passo que, se eu tiver duas cargas do mesmo sinal, ou as duas positivas ou as duas negativas, no caso aqui positiva, as duas estão emanando linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico estão saindo delas. Então, como as duas estão saindo, elas se repelem, elas acabam se repelindo. Por isso que faz esses desenhos aqui. Por quê? Porque eu tenho linhas de campo vindo, né? E só que elas, como eu tenho carga de mesmo sinal, eu tenho força de repulsão. Lembra da aula passada? Mesmo sinal, repulsão. Então, elas se repelem. Por isso que elas não se atraem. Aqui, ó, cargas de sinais opostos se atraem. Então, as linhas elas vão de uma para outra, porque elas estão se atraindo. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, elas estão se repelindo. Nesse caso, eu tenho duas positivas, que as linhas saem delas, então, a hora que, por exemplo, eu tenho uma chegando, ela não, a hora que ela tá chegando, ela se repele, porque eu tô com o mesmo sinal, né? Os dois são positivos nesse caso, então eu tenho uma força de repulsão. Essas linhas nunca vão se encontrar, tá? Se eu tivesse duas cargas negativas, a única coisa é que eu mudo o sentido aqui, elas estão as linhas de campo entram na carga negativa. Então essas setinhas aqui estariam entrando em vez de estar saindo, mas eu tenho a repulsão do mesmo jeito, elas se repelem. Tá bom? Então esse é o comportamento das linhas de campo. Então vamos voltar lá nos exercícios para a gente ver o que a gente pode responder aqui, ó. Então aqui ele fala assim, olha, eu tenho uma força, desculpa, eu tenho uma partícula aqui com uma massa, e ela tem uma carga Q e ela é submetida a um campo elétrico E. Então, qual que é a força dessa partícula? Né? Então, a gente viu que, deixa eu espelhar aqui.
Beleza. A gente viu que a força, né? O que é força? Olha lá, ó, força com campo elétrico, né? Que ele está dizendo, né? Então, ó, força com campo elétrico. Olha aí que beleza. Então, deixa eu. Aí, ó, força, ou vamos dizer aqui, ó, campo elétrico, certo? Ele é o quê, ó? Força elétrica dividido pela carga. Então, o que que ele está pedindo lá, né? O que que ele está pedindo? Qual que é justamente a força elétrica? Saber qual que é a força elétrica. Então, o que que é a força elétrica aqui? Então, o que está dividindo, ele passa aqui multiplicando. Então, a força elétrica vai ser igual a campo elétrico vezes o quê? Né? Campo elétrico vezes o quê? É... Só que ele deu aqui, ó, é, 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 a massa, né? Dessa partícula. Mas a gente acabou de ver que a massa da partícula no campo elétrico ele não influencia. E olha aqui, ó, campo elétrico vezes o quê? Olha que maravilha. Eu já tenho aqui, ó, tá vendo? Campo elétrico E vezes o quê? Qzinho, né? Vezes o Qzinho. É a letra D. Já tá aqui, ó, que beleza. Por quê, ó? Vem da definição. Campo elétrico é força elétrica divididos pela carga de prova que eu coloquei nesse campo elétrico. A força elétrica é campo elétrico vezes Q. Então, a força elétrica é o campo elétrico E vezes o Q. Beleza? Então, pela definição de campo elétrico, a gente já mata esse exercício. Aí vamos para o próximo aqui, ó. Aqui eu vou ter superfície equipotencial, linhas de campo elétrico. Então, o que que eu consigo, primeiro, né, dizer dessas três cargas? Elas têm cargas iguais ou opostas? Pô, a gente viu aqui, ó, nos desenhos aqui das linhas, que se elas são cargas opostas, eu tenho forças de atração. Então, eu tenho linhas de campo elétrico indo de uma carga para outra. Se elas têm sinais iguais, eu tenho força de repulsão. Então, as linhas de campo elétrico, elas não se juntam, elas se repelem. E se a gente vê aqui na figura, eu não tenho linhas aqui que estão se juntando. Eu não tenho superfície equipotencial indo de uma para outra, tá vendo? Elas sempre estão aqui. Eu tenho uma carga, elas sempre estão a mesma distância dessa carga, ok? Mas elas. Eu não tenho uma superfície equipotencial indo de uma para outra. Então, ou seja, né? Eu tenho forças de repulsão tanto da um quanto da 2 quanto da 3, tá vendo? Eu não tenho coisas se juntando aqui, elas estão se repelindo, né? Ou seja, as cargas, elas são iguais. As cargas são iguais. Então, eu já consigo jogar fora a letra C e a letra D. As cargas são iguais, eu não tenho linhas equipotenciais aqui entre as duas, elas estão se repelindo. Então, as cargas são iguais. E aí, ou seja, né, eu tenho cargas iguais e qual que é o módulo aqui, né, dessas cargas? Tá vendo aqui então, ou seja, ó, eu tenho a carga 1, carga 2 e carga 3. Qual carga é maior do que a outra? Se vocês verem aqui, ó, a carga 3, ela emana aqui, ó, a carga 1 ela tem uma superfície circular perto dela,
depois ela já meio que se funde com a carga 2, tá vendo? Tem outras superfícies aqui, ó, tá vendo? Se fundindo. Então, a carga 1 é bem baixinha. A carga 2, ela é maior do que a 1. E a 3, ela é maior que todas, porque tá vendo? Ó, ela tá mandando nelas aqui. Tá vendo que eu tenho superfícies aqui da carga 3 que ela acaba até englobando a 1 com a 2, ó. Se vocês verem esse padrão, por exemplo, aqui, ó, de desenho ao redor da carga 3, é mais ou menos o padrão de desenho da carga 1 e 2 aqui, tá vendo? Dessa superfície aqui de fora, ó. Dessa superfície aqui de fora. Então, a carga 3 é maior que a 2, que é maior que a 1, né? Porque a 2 ela gera alguns círculos ao redor dela. Depois ela acaba englobando com a 1. Só que a 3 ela mata todas elas, né? Ela tem o padrão aqui parecido com a 1 mais a 2. Então a carga 1 é maior que a 2, é maior que a 3. Então, desculpa, a 3 é maior que a 2, que é maior que a 1. Então a 3 tem a carga maior. Então eu já tiro esse daqui. E aí eu fico assim, poxa, o que, que eu posso dizer aqui, né? A carga 1 e 2 tem sinais iguais ou a carga 1 e 3 tem sinais iguais? O que eu posso dizer, né? A carga 1 e 3, eu não tenho certeza se ela tem os sinais iguais, porque a interação aqui, ó, tá entre a 1 e 2, que aí a 1 e a 2 ela vai se comportar como uma carga só, vamos dizer assim, em relação a 3. Você pode ver, tá vendo? Chega uma hora que a superfície potencial ela tá englobando a carga 1 e a carga 2. Né? Tá vendo? Eu tenho um círculo grande aqui, do mesmo jeito que eu tenho um círculo grande aqui, tá vendo? Então eu não consigo dizer se a carga 1 e a carga 3 têm o mesmo sinal ou não. Mas a carga 1 e a 2 eu consigo dizer sim, se tem o mesmo sinal ou não. E aí, como é que eu sei, né, que elas têm o mesmo sinal? São iguais ou são diferentes? Eles são iguais, por quê? Como eu disse, né, eu não tenho eu tenho superfícies equipotenciais aqui ao redor da 2, ao redor da 1. Depois eu tenho, ó, ao redor das duas, a 1 e a 2. Então isso me diz que os sinais delas são iguais. Então a 1 e a 2 têm sinais iguais, que seria a letra A. Beleza? E aí, esse último exercício dessa primeira série, ele está dizendo aqui, ó, o que que ele fala? Ó, energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então, eu tenho um campo elétrico. Por que que ele está uniforme aqui? Ele está paralelo, bonitinho. Porque aqui eu tenho cargas positivas distribuídas uniformemente ao longo desse material e cargas negativas distribuídas uniformemente ao longo desse material. Então, se vocês lembrarem lá, ó, das linhas de campo, se eu colocar, ó, uma carga pontual positiva e uma carga pontual negativa, tá vendo que eu tenho uma linha de campo aqui, ó, indo direto da positiva para a negativa? Se eu colocar várias cargas positivas aqui e várias negativas aqui, uma empilhada em cima da outra, eu vou ter várias linhas retas aqui, paralelas, indo de uma para outra, que é o que acontece nessa figura. Eu tenho várias cargas positivas aqui empilhadas e várias cargas negativas aqui empilhadas. Isso faz com que eu tenha um campo elétrico uniforme, né, o que ele diz aqui, o campo elétrico uniforme, indo do material positivo, porque positivo emana campo elétrico, o negativo atrai o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai do positivo para o negativo uniformemente. Por isso que eu tenho a representação aqui das linhas de campo paralelas, uniformes e paralelas. Aí ele fala assim, poxa, se eu colocar uma partícula, aonde que eu coloco uma partícula que ela adquire a maior energia potencial elétrica? O que que é uma energia potencial elétrica? Ela é
né? O que que ela depende aqui? Ou seja, né? A carga geradora é o mesmo, independente de onde eu colocar. A constante é uma constante. O Qzinho, que é essa carga de prova, independente do ponto que eu colocar, é o mesmo valor. O que que vai mudar, né? O que que vai ser diferente dependendo de cada ponto que eu coloque? A distância. A distância. Então, quanto menor a distância, maior a energia potencial, certo? Quanto menor a distância, maior a energia potencial. Tá bom, mas aí qual distância, né? A distância do positivo ou a distância do negativo? Como a carga é positiva, ou seja, eu vou ter uma força. Então, se eu colocar uma carga positiva aqui no ponto 1, colocar uma carga positiva aqui, ela se repele do positivo e é atraída pelo negativo, né? Então, ou seja, ela tende a ir aqui para a direita. Por quê? Ela se repele do positivo e se atrai do negativo. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Só que qual que eu tenho a distância menor de qual, né? Do positivo ou do negativo? Como ela é positiva e eu tenho força de repulsão, né? Eu vou dizer qual a distância menor do positivo. Então, qual que é a distância menor que eu tenho aqui, do positivo ou do negativo? Qual que é a distância menor? Ó, aqui eu tenho essa distanciazinha, aqui eu tenho uma distância maior que essa. Aqui, tanto do positivo quanto do negativo, por quê? Mais uma vez, né? Positivo repele e negativo atrai. Então, aqui eu vou ter uma força grande. Por quê? Porque a força ela depende, né, ela é inversamente proporcional à distância, né? Força é K vezes Q divididos por D ao quadrado, ou seja, e aí o potencial elétrico é, ó, é K vezes Q divididos pela distância. Então, a distância é inversamente proporcional ao potencial. Então, onde eu tenho a menor distância, eu vou ter o maior potencial. E onde é que eu tenho a menor distância? Ou em relação ao negativo, desculpa, ou em relação ao positivo, ou em relação ao negativo. A menor distância que eu tenho aqui é justamente no ponto 1. Eu tenho essa distância pequenininha aqui. Tudo bem, eu tenho uma puta distância aqui, mas eu tenho uma distância pequenininha aqui. Então a força que eu vou ter aqui é grande. Aqui eu tenho uma distância maior. Tudo bem, ela é menor do que do ponto 2 até o negativo, mas ela é maior, a distância aqui é maior do que essa distância aqui. Então eu vou ter uma força aqui menor do que se eu tivesse aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma distância grande, ela está mais ou menos na metade, né? E aqui eu tenho uma distância menor desse lado, só que é ainda maior do que essa distância. Então qual que é a distância, a menor distância que eu tenho, né? Ou em relação ao positivo ou em relação ao negativo, a menor distância que eu tenho, ou seja, a maior energia potencial é no ponto 1. Ok? Por quê? Porque a distância é inversamente proporcional à energia potencial. Então, menor distância, maior energia potencial. Beleza? Tudo bem? Aí, o último, se vocês me permitem falar um assunto mais uns 15 minutinhos aí, depois de colocado tudo isso, é capacitor. Então, o que que é um capacitor? Ó, tenham em vista essa figura aqui que foi colocada nesse exercício. Se eu tenho um material aqui que está carregado positivo e tem um material que está carregado negativo, eu tenho um campo elétrico uniforme gerado entre eles. Beleza? Tem um campo elétrico uniforme gerado entre eles. Ok? E aí,
Eu peguei alguns outros exercícios. Vamos ler primeiro, né? São dois exercícios, tá? O primeiro é, ó, um capacitor consegue armazenar cargas de até 1 nano, lembra? 1 nano coulomb, carga elétrica. Esse Nzinho é nano, tá? Quanto que é nano? 10 a menos 9. Para uma diferença de potencial entre suas placas de 1 milivolt. Mili, 10 a menos 3. Indique entre as alternativas abaixo o módulo da capacitância desse dispositivo. Tá? Então, ou seja, né, eu tenho um dispositivo que armazena carga. Ele armazena carga e tem um potencial entre as placas. O que que é isso, né? Placa de capacitor. O que que é esse negócio? Então, tem um potencial entre essas placas, tem carga armazenada nesse dispositivo, capacitância. O que que é esse negócio? Vamos ver. E aí, um exercício 11 que diz, ó, entre as placas dos capacitores, costuma-se inserir um material dielétrico preferencialmente ao vácuo. A inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor, o que que ele faz? Ele aumenta a capacitância por causa de sua maior permissividade elétrica, aumenta sua capacitância devido à quantidade de cargas entre suas placas, não afeta sua capacitância, diminui sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica, não afeta a formação do campo elétrico entre as placas. Ou seja, eu tenho duas placas, placa de capacitor, coloquei um material lá no meio, aumenta a capacitância, diminui a capacitância, né? O que que é capacitância? E aí ele falou aqui, né? Permissividade elétrica. O que que é permissividade elétrica? O que que é isso, né? Que raio que é esse negócio? Vamos ver. Então aqui, ó, eu tenho definição de capacitor. O que que é um capacitor? Capacitor é um dispositivo elétrico, né, capaz de acumular carga elétrica. Então, ele acumula carga elétrica dentro dele quando uma diferença de potencial é estabelecida entre seus terminais. Então, eu tenho um capacitor, vamos dizer que a minha caneta é o capacitor. Terminais dessa caneta. Se eu colocar uma diferença de potencial elétrico nos terminais, essa minha caneta, esse meu capacitor, vai acumular carga elétrica dentro dele. Mas, pô, para que eu preciso acumular carga elétrica? Para usar essa carga depois. É como se fosse uma bateria, né? Ele acumula a carga elétrica para depois eu utilizar ela de alguma forma. Tá? Então ele é muito utilizado principalmente em eletrônica. Qualquer equipamento eletrônico tem um capacitor. Ele acumula carga para depois ser usado. Tá? E aí, como é que eu meço, né, essa capacidade de acumular carga? Pela capacitância. Então, a capacitância de um capacitor me diz, olha, ele consegue acumular carga por mais ou por menos tempo. Isso é capacitância, porque eu preciso comparar, né, capacitores. Ah, pô, eu tenho um capacitor A, um capacitor B. Tá bom, eles conseguem acumular carga. Conseguem. Tá bom. Quanto de carga e por quanto tempo, por exemplo? Eu preciso ter alguma coisa que mede as características desse capacitor. E o que mede é a capacitância, tá? Então, ó, a capacitância dos capacitores é a medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Ou seja, falando matematicamente, eu tenho essa formuleta aqui, ó, embaixo. Então, o que que é capacitância? C, dado em Faraday. A unidade é Faraday. É quanta carga esse dispositivo acumula em relação à diferença de potencial entre os seus terminais. Então, ou seja, quanta carga que é carga, né? Carga em Coulomb, quanta carga Q em Coulomb eu consigo armazenar em relação à diferença de potencial entre os seus terminais, que é dado em volt. Então, a U, diferença de potencial, tá? E eu fazendo algumas substituições aqui, né? Colocando, o que que é
O que que é a diferença de potencial? Lembra? Ó, diferença de potencial. Aqui, né? O que é a diferença de potencial? É a constante eletrostática vezes a carga de prova divididos por distância ao quadrado. Ah, mas no caso aqui, qual a distância? Ah, a distância entre as placas. Tenho duas placas, não tenho? Tem uma placa negativa e uma positiva, a gente já vai ver. Então, se eu fizer algumas substituições, eu vou ter aqui, ó, que a capacitância é igual a esse eta, né? Que é permissividade do material de construção do capacitor vezes a área dessas placas dividido pela distância ao quadrado. Tá bom, mas permissividade, área, o que que é isso? Está exemplificado por essa figura aqui. Então, o que que é um capacitor, né? Eu tenho duas placas metálicas. Então, aqui é um desenho esquemático dentro de um capacitor. Então, eu tenho uma placa positiva aqui em cima, tem uma placa negativa aqui embaixo. Entre essas placas, se eu tenho uma placa positiva a uma distância de uma placa, uma distância D, né, de uma placa negativa, eu vou ter um campo elétrico uniforme gerado entre elas. Lembra da figurinha do exercício lá? Então eu tenho cargas positivas aqui distribuídas nessa placa, carga positiva, campo elétrico sai da carga positiva, e tenho cargas negativas aqui uniformemente distribuídas na placa aqui de baixo. Carga negativa atrai campo elétrico. Então eu tenho se eu tenho duas placas paralelas, uma da outra, uma positiva e a outra negativa, eu vou ter campo elétrico que sai da positiva e vai para a negativa, campo elétrico uniforme. E aí, se eu colocar um material aqui no meio, é um material dielétrico, ou seja, isolante, se eu colocar um material isolante aqui, dependendo das características desse material, esse dispositivo ele consegue armazenar mais ou armazenar menos carga, que é o que está aqui nessa formuleta. Ó. Esse E é a permissividade elétrica do material. Então, se eu tiver um material com uma permissividade elétrica maior, eu vou ter uma capacitância maior. Se eu tiver um material com uma permissividade elétrica menor, eu vou ter um capacitor com uma capacitância menor. Tá bom, o que que é permissividade elétrica? Permissividade, você já o que que é isso, né? Vem de permissão. Ou seja, se o material dá permissão do campo elétrico passar ou não. Se eu tenho mais permissão ou menos permissão. Deu para entender mais ou menos ou não? Ou seja, eu tenho um campo elétrico aqui, ó, nessa figura. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver. Aqui, zoom. Aqui, ó. Melhorou, que beleza. Nada como. Eu tenho um campo elétrico aqui. Ele está querendo passar por esse material aqui, amarelo aqui, sei lá que cor que é essa. Verde, né? Ele está querendo passar. Esse material deixa o campo elétrico passar ou não deixa? Ele permite que esse campo elétrico passe ou não? Então, e como é que eu meço essa permissão? Pela permissividade elétrica desse material. Então, se ele deixa passar, ele permite passar. Então, eu tenho uma permissividade elétrica alta. Se ele não deixa passar, eu tenho uma permissividade elétrica. Não, ao contrário. Se ele deixa passar, tá permitindo. Então, tá bem baixinho. Quase que eu não tenho, né? Quase que eu não tenho restrição, né? Ele tá permitindo. Então, a permissividade é baixa. Se ele não deixa, é difícil do campo elétrico passar. Então, a permissividade é um pouco mais alta. Ou seja, se eu tenho uma permissividade alta, capacitância é alta. Se a permissividade é baixa, capacitância é mais baixa. E essa capacitância depende também da área entre essas da placa. Então, essa área aqui
Quanto maior a área, maior a capacitância, né? Porque é diretamente proporcional. Então, maior a área, maior a capacitância. Menor a área, menor a capacitância. E aí também, né, depende da distância entre essas placas. Como a distância é inversamente proporcional, quanto maior a distância, menor a capacitância. Então, se eu tenho duas placas muito longe, eu tenho uma capacitância mais baixa do que se elas estiverem mais perto. E aí aqui embaixo são figuras de capacitores que são vendidos aí comercialmente. Então eu tenho desde capacitores, né, grandes aqui até uns bem pequenininhos, ó. Esses daqui de baixo, é um grãozinho de arroz. Mas a maioria da tecnologia de fabricação deles é justamente essa aqui. Eu tenho aqui dentro placas metálicas. Por exemplo, nesses caras aqui, elas estão enroladas. Por quê? Quanto maior a área, maior a capacitância. Então, por exemplo, esse cara que é grandão aqui, eu vou ter uma capacitância bem maior do que esse cara que é pequenininho. Por quê? E outra, né? Para ganhar área, o pessoal enrola. Então, eu tenho uma placa, vamos dizer, eu tenho duas placas, né? Paralelas. Eu faço elas bem grandes. E aí enrolo elas. É como se eu pegasse uma folha e enrolasse. Se eu pegar uma folha e enrolar, ela não vai ficar um tubinho, igual tá esse cara aqui. Então, se eu pegar duas folhas em paralelo, com material dielétrico entre elas, né, e enrolar esse conjunto, eu vou ter esse tubo aqui. Por quê? Porque a área é grande, ou seja, com a área grande, eu ganho capacitância. Então, quanto maior o capacitor fisicamente falando, né, quanto maior, maior a capacitância dele. Tá? Então, a capacitância desse cara é maior que a desse. Claro que eu tenho tecnologias de fabricação diferentes, com materiais dielétricos diferentes. Então, tenho materiais do capacitor diferente. Então, por exemplo, esses capacitores aqui são de cerâmica, esses daqui de baixo, esses daqui de cima não, né? É outro tipo de fabricação. Mas todos mantêm essa questão aqui, esse princípio de funcionamento, tá? E aqui do lado, eu trouxe a questão de um capacitor variável, né? Aqui acho que está melhor até para ver, né? É um capacitor variável. Por quê? Por que esse capacitor varia, né? Eu tenho aqui, ó, esses conjuntos aqui, eles se movem. Então eu tenho um eixo aqui, eu consigo rodar esse eixo. Então, esses capacitores eu tenho. Essas placas aqui são placas fixas e essas placas elas são móveis. Então elas entram no meio das placas fixas ou saem, né? De acordo com que eu rodo esse eixo aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter então uma área entre as placas maior ou menor. Então eu altero a área. Eu altero essa aqui, eu altero a área de que uma placa está né, em cima da outra, né? Eu altero. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, uma mão, duas, vamos dizer que cada placa é uma mão minha aqui. Se uma tá bem em cima da outra, eu tenho a maior área possível entre elas, certo? Se eu movo uma da outra, a área é menor. Então eu vou ter uma capacitância menor. E aí, nesse caso aqui, esse material dielétrico entre as placas é o ar. O ar também é um material dielétrico, certo? Ele é isolante, né? Claro, ele tem uma certa capacidade isolante, mas ele é isolante. A gente não leva choque de andar na rua simplesmente. Então, ele está isolando, né? Então, isso aqui é um capacitor variável. Eu consigo variar a capacitância dele se eu rodar isso aqui. Aqui é mais uma curiosidade. Então, vamos lá. Poxa vida, vamos para a resolução dos dois últimos exercícios aí. Então, ele fala, olha, um capacitor, ele armazena carga de até 1 nanocoulomb. Então, a carga dele, né? Deixa eu colocar minha super lousa aqui.
Deixa eu ver se tá. Não tá. Agora tá. Deixa eu ver, vamos lá. Aí. A carga é igual a 1 vezes 10 a menos 9, né? 1 nano, 10 a menos 9. 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Eu tenho uma diferença de potencial entre as placas de 1 milivolt. Então eu tenho um V de 1 vezes 10 a menos 3 volts. E aí, qual que é a capacitância desse dispositivo? Então, o que ele quer saber? O C, né? Capacitância, né? Capacitância. Qual que é a capacitância? Bom, capacitância. Capacitância é a quantidade de carga dividido pela tensão. Não é isso, Solon? Medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Então, capacitância, vamos botar aqui numa cor vermelhinha. Capacitância é quantidade de carga divididos pela tensão. U ou V, eu chamei de V aqui. Então, qual que é a quantidade de carga? 1 vezes 10 a menos 9. Olha que beleza. Que ele consegue armazenar. 1 vezes 10 a menos 9. Divididos pela tensão. 1 vezes 10 a menos 3. Eu tenho aqui, vamos esquecer, né, essa potência de 10. Vamos fazer só os números. 1 divididos por 1 dá 1. E quando eu tenho potência de 10, uma dividindo pela outra, o que acontece com isso? Elas se subtraem. Então eu vou ter aqui, deixa eu apagar aqui em cima, ou deixa eu ir para outra folha aqui. Então aqui, ó, C é Q por V, Q é 10 a menos 9, V é 1 vezes 10 a menos 3, eu vou ter aqui 1. Aí, continuando, né? Se eu tenho uma divisão aqui, eu vou ter uma subtração de expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 10 a menos 9, menos 3. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter aqui que 1 vezes 10 menos 9 mais 3, que é igual a 1 vezes 10 a menos 6 Faraday, né? Que é o C aqui. Não é isso? Então, a capacitância é 1 vezes 10 a menos 6 Faraday, que é a letra B de bola. É a letra B. Capacitância desse capacitor, nesse caso, é 1 vezes 10 a menos 6. Aí, o último exercício, para a gente acabar e ter um sábado feliz, vamos lá. Entre as placas dos capacitores, costuma-se inserir o material dielétrico, preferencialmente ao vácuo, né? Então, o que acontece? Eu tiro o ar de dentro do capacitor e ponho um material dielétrico lá, né? Por quê? Porque o vácuo, teoricamente, eu não tenho partículas carregadas nele lá, então ele aumenta o potencial dielétrico, né? Ele aumenta a capacidade de isolante do meio. Por isso que eu tiro o ar e ainda coloco o material lá. Então, ó, a inserção desse material, o que acontece, né? Ele aumenta a capacitância, ele não afeta ou ele diminui a capacitância. E aqui ele fala de não afeta a formação do campo elétrico entre as placas. Bom, formação do campo elétrico independe do material que está ali. Ele depende do quê? Das cargas que estão lá. Então, se eu tenho uma placa positiva e uma negativa, eu sempre vou ter um campo elétrico indo da positiva para a negativa de maneira uniforme. Se eu colocar o material de elétrico A, B, C, D lá, não interessa. Então, ele vai afetar essa formação? Não. A formação está lá, tá?
E aí, o que, que ele está falando aqui, ó? Ele aumenta a capacitância, não afeta a capacitância ou diminui. Então, ou seja, né, ele está, o campo elétrico não está em questão aqui. O campo elétrico não tem nada a ver com o material. A questão é, aumenta a capacitância ou não, ou diminui? Bom, a inserção de um material de elétrico, o que acontece, né? Ele vai, vamos aqui, ó, ele tem uma certa permissividade. Então, se eu inserir um material, eu vou inserir uma permissividade. Então, essa permissividade vai aumentar, certo? Eu estou inserindo alguma coisa lá. Antes eu não tinha. Eu tinha a permissividade do vácuo. Agora eu tenho. Então, eu tenho alguma coisa a mais. Então, eu tenho uma permissividade um pouco maior. Se a permissividade é maior, ela é diretamente proporcional à capacitância, a capacitância vai aumentar. Então, a gente já sabe ó, que a capacitância aumenta. Então, não afeta? Claro que afeta. Eu aumentei a permissividade, aumentou a capacitância. Aumentou a capacitância. Não vai, ela vai afetar, né? Ela vai alterar e vai diminuir? Não, não vai, vai aumentar. Então ficamos entre A e a B, ou seja, aumenta a capacitância. Por quê? Porque ela diminui a quantidade de cargas entre as suas placas? Não, né? Não, tem nada a ver. O colocar um material lá, ele vai aumentar a carga ou vai diminuir a carga? Não, não vai. Por quê, né? O que que vai fazer com que eu carregue essas placas aqui? A fonte que eu vou ter aqui, o que está carregando essas placas, né? O que está permitindo o carregamento dessas placas, e não esse material. Depende, o material que eu coloco aqui depende. Ele não vai afetar essa, essa quantidade de cargas que eu tenho entre as placas. Então, não tem nada a ver aqui a quantidade de cargas. Como a gente viu lá, ó, ele aumenta a capacitância por causa da maior permissividade. E é o que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Eu estou colocando o material lá, eu estou aumentando a permissividade, eu estou aumentando a capacitância. E aí ficamos com a letra A. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Entenderam, não entenderam? Ficou enrolado? O que que vocês acham? Isso foi tranquilo pra mim, professor. Já tinha uma noção já por conta do trabalho, então só ajudou. Beleza. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na aula que vem a gente vai continuar falando de eletricidade. Vamos ver circuitos elétricos e falar sobre potência elétrica também. Aí é um pouco mais o nosso dia a dia, não é tão viagem assim, né? Uma coisa. Eletricidade é um pouco viajante que a gente acaba não vendo, mas vamos fazer algumas analogias aí e talvez fique mais fácil para a gente entender. Tá? Então eu vou disponibilizar esse material. Ele tem lá o gabarito aqui dos exercícios. Agradeço a vocês aí mais uma vez a atenção. Obrigado.